Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. João, capítulo 4, versículo 6. João 4, 6, amém? Todos encontraram? Amém. Vai nos dizer assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi descansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui a palavra vai nos mostrar no Evangelho de João que Jesus, o Messias aguardado pelos judeus, ele vivia, ele exercia o ministério dele não somente na Judéia, mas também ali na Galileia. E aqui a palavra, ela nos mostra que para os judeus daquela época, os gentios, os samaritanos não poderiam ser alcançados pelo amor e pela salvação de Deus, pelo Messias. Só que Jesus, ao passar por Samaria, ele nos mostra que ele veio não para fazer acepção de pessoas, ele veio para fazer a vontade do Pai e para salvar todo tipo de homem, para salvar todo pecador que quisesse a salvação. Glórias a Deus. Para ir, irmãos, até a Galileia, Jesus ele passaria por Samaria. Aqui a palavra diz que ele precisava passar por Samaria. Mesmo que muitas vezes os judeus que fossem para Jerusalém, que fossem para Galileia, eles usassem atalhos para não passar por Samaria, porque eles rejeitavam os samaritanos, né? Pela visão dos judeus, os samaritanos eram desprezados. Eles tinham muitas divergências religiosas. Os judeus consideravam Samaria um lugar impuro, porque ali os samaritanos misturavam a raiz do judaísmo juntamente com outras crenças, né? A palavra do Senhor nos mostra, glórias a Deus, que ali quando eles estiveram no cativeiro assírio, o povo samaritano que era do Reino Norte, do Reino Norte, quando eles estiveram no cativeiro assírio, eles se misturaram com outros povos. Ali era a linhagem de judeus que foi para lá, só que dali eles começaram a se misturar com outros povos, com outras nações. Já os judeus que eram do Reino Sul, eles quando estiveram cativos na Babilônia, eles mantiveram a linhagem deles pura, eles não se misturaram com outros povos. E ali era um dos motivos deles considerarem os samaritanos impuros, por conta da linhagem e também por questão da religiosidade, porque eles pegavam a base do judaísmo, só que eles misturavam com outras religiões, com outras crenças. Glórias a Deus, aleluias. E a palavra vai nos dizer que aqui havia uma mulher que era daquela cidade de Samaria, que era considerada impura, indigna pelos judeus. E ali a palavra vai nos mostrar, qual nós vemos que aquela mulher ela ia todos os dias até o poço. Glórias a Deus, aleluias. Que ficava ali
em Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ou seja, aquele poço já tinha muitos anos, já tinha passado por muitas gerações. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele já cansado de caminhar, antes de chegar em Galiléia, ele ali no caminho de Samaria, ele encosta naquele poço. E ali aquela mulher, como de costume, que ali todos os dias tira água. Quando ela chega lá, Jesus, ele está lá sentado, descansando. E ali ele pede para ela dar de beber a ele. Glórias a Deus. Para aquela mulher, muitas vezes, ela levantou, aleluia, muitas vezes nós levantamos, achamos que nós vamos fazer a nossa rotina normal, fazer as nossas tarefas do dia a dia, mas muitas vezes é no ordinário, é no simples, é nas coisas do dia a dia que Jesus, ele quer ter encontro conosco. Porque aquela mulher levantou, eu acredito que na mente dela ela nem imaginava o que poderia acontecer ali, o que poderia se passar com algo que era costume dela fazer. E muitas vezes nós nos perdemos no meio da nossa rotina sem escutar a voz do Senhor. Mas o Senhor, ele não quer isso. O Senhor, ele quer que nós enxerguemos a presença dele. O Senhor quer que nós tenhamos um encontro com ele, mesmo nas coisas simples. Ao acordar, ao levantar, ao estar sentado ali com a nossa família na mesa para comer, o Senhor, ele quer se fazer presente, o Senhor, ele quer ter um encontro conosco. Então nós precisamos enxergar o Senhor também nas coisas simples, porque muitas vezes nós queremos ter um encontro com o Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos sentir o Senhor somente no culto, lá no meio da adoração, somente se vier o profeta revelar. Mas não, irmãos, é nas coisas simples que o Senhor manifesta o poder dele, é nas coisas simples que ele manifesta a presença e a glória dele. E ao pararmos na nossa rotina, no nosso dia a dia, para sentir essa presença do Senhor ali no meio daquilo que nós estamos fazendo, nós começamos a ser gratos ao Senhor por enxergar, por sentir a presença dele nas coisas simples. Porque muitas vezes a gente nem imagina, mas o Senhor, ele está ali querendo falar conosco, ele está ali querendo nos entregar algo, o Senhor, ele está ali querendo muitas vezes nos usar, nos entregar uma revelação da parte dele. E nós estamos ali tão atarefados ali na rotina do dia a dia que não prestamos atenção, não paramos para ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor, ele quer nos alertar para que quando estivermos no trabalho, que a gente não venha estar desconectado do Espírito Santo, que a gente possa continuar intercedendo, porque a gente não consegue, irmãos. O mundo espiritual, ele é muito intenso, ele é muito forte, a gente não consegue ver tudo, e o Senhor também não nos mostra tudo que passa no mundo espiritual. Mas quando a gente está ali ligado, quando a gente está intercedendo, quando a gente está ali disposto a sentir a presença do Senhor, independente de onde nós estivermos, de falar: Senhor, fica aqui comigo, Jesus, vem aqui comigo, Jesus, eu preciso da tua presença, Senhor, eu vou lá, entra lá naquele lugar comigo, Senhor, me livra de todo mal. É nas coisas simples que o Senhor, ele quer se fazer presente nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então o Senhor, muitas vezes, ele quer nos encontrar nas coisas simples, para daí sim ele começar a fazer o extraordinário dele nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Aquela mulher, ela tinha um vazio, uma sede na alma dela que não era preenchida por nada. Nós fomos criados, o nosso ser foi criado, irmãos, para termos relacionamento com Deus. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão, na viração do dia, estava ali na presença do Senhor. Nós fomos criados para termos esse contato, para termos essa intimidade, para termos esse apego com o Senhor, para termos esse relacionamento com o Senhor. Só que muitas vezes nós nos afastamos disso por conta do pecado, porque é o pecado, é a única coisa que nos distancia, que nos separa da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, é o pecado. É isso que nos torna inimigos de Deus. A distância que muitas vezes tem entre a nossa alma, o nosso coração e Deus, é o pecado que às vezes a gente não quer abrir mão. Mas que nessa noite nós possamos deixar de lado toda a sujeira, todo o pecado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos ter essa conexão, para que nós possamos ter essa intimidade, para que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor. Cada um de nós, seres humanos, tenta preencher
essa lacuna, esse vazio que muitas vezes a alma sente. Como eu disse, porque a necessidade de nós nos relacionarmos, estarmos apegados com Deus. Só que aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que ainda verdadeiramente não tiveram encontro, que ainda não beberam da água viva, eles tentam saciar, tentam preencher esse vazio da alma, essa sede, com coisas do mundo, com coisas passageiras, com coisas que não agradam o Senhor, tentam colocar cada vez mais o pecado ali para tentar se saciar. E vai só sentindo mais vazio, porque as coisas que são da terra, as coisas que são passageiras, as coisas que são do mundo não são capazes de preencher aquilo que foi criado para ser eterno. As coisas daqui da terra, o pecado, ele não pode preencher o espaço daquilo que é eterno na minha e na tua vida, daquilo que é eterno no teu coração, na minha e na tua mente. A minha e a tua mente, como diz a palavra do Senhor, tem que ser renovada, mas é pelas coisas espirituais, é pelas coisas celestiais, é pelas coisas eternas. Porque se tentarmos preencher com as sensações aqui do mundo, com os prazeres aqui do mundo, vamos sentir cada vez mais vazio, ao invés de nos sentirmos preenchidos. E aqueles que ainda não têm encontro com o Senhor vão só sentindo vazio da alma, porque é isso que o pecado vai fazendo. Quanto mais a pessoa vai se alimentando, vai indo mais para o abismo, vai sentindo mais o vazio. Mas o Senhor nos chamou para sermos filhos e termos relacionamento de filhos com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui mais à frente, no versículo 16, que Jesus vai e fala assim para aquela samaritana chamar o marido dela e para ele vir até onde eles estavam. Só que daí ela responde que não tem marido, e Jesus fala: disseste bem, não tenho marido porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, o Senhor, ele sabia do pecado daquela mulher. O Senhor, ele sabia que ela estava tentando preencher aquilo que a alma dela estava necessitando com os prazeres do mundo, com promiscuidade, com esses homens, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. O Senhor sabia, o Senhor, ele sabe, ele conhece o meu interior, o teu interior. O Senhor sabia exatamente com o que aquela mulher estava tentando preencher, o vazio que a alma dela sentia, o vazio que o ser dela sentia. Aleluia, glórias a Deus. E aqui aquela mulher, e Jesus fala para ela que disseste com verdade. Muitas vezes o Senhor, ele sabe o que eu e o que você passa, mas Ele quer que a gente declare com a nossa boca. O Senhor, ele quer que a gente fale com os nossos lábios. O Senhor, ele quer que a gente deixe toda a impureza, que a gente confesse os nossos pecados, porque muitas vezes a gente se ajoelha, a gente fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, mas tem coisas em específicos que muitas vezes a gente precisa de libertação, e o Senhor quer que a gente declare, que a gente rasgue o nosso coração: Senhor, é nisso que eu preciso que o Senhor me perdoe, e eu preciso de libertação. O Senhor, ele quer que a gente declare com a nossa boca qual é a nossa necessidade, qual é a necessidade da nossa alma. O Senhor, ele se importa em ouvir o que eu e você necessita. Glórias a Deus, aleluia. E aqui a mulher vai falar que ela vê que ele era profeta. E aqui começa ali uma discussão que tinha ali entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos diziam que tinha que adorar no Monte Gerizim, e os judeus falavam que tinha que adorar no Monte em Jerusalém. E ali ela pergunta a Jesus, porque ela viu nele que ele era alguém diferente. Ela viu em Jesus que ele podia saciar aquilo que nenhum outro homem pôde fazer com a alma dela. Ela viu que Jesus podia fazer com o coração dela, com a alma dela, com a vida dela, o que nenhum pecado, que nenhum prazer do mundo pôde fazer. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus diz a ela que a hora vem que nem lá em Gerizim, nem em Jerusalém adorariam ao Pai, mas que vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus diz para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram.
Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava mostrando ali para ela que não adiantava eles ficarem discutindo qual lugar que seria de adoração, e muitas vezes ser uma adoração da boca para fora, ser uma adoração ali somente para querer um ser melhor que o outro, querer impressionar, a minha adoração é melhor, não, mas que Jesus ele queria começar verdadeiramente a trabalhar no espírito daquela mulher. Aleluia, glórias a Deus, porque aqui ele diz que o que importa é que quando adorassem ao Pai, que adorassem em espírito e em verdade. Ou seja, não era uma competição de adoração, não era uma competição de onde se deveria adorar, mas que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, o nosso espírito ele realmente se quebranta, o nosso espírito ele realmente se entrega, o nosso espírito ele é fortalecido pelo Espírito Santo do Senhor, e assim nós conseguimos adorar ao Senhor em verdade. Glórias a Deus. É que ela confessa que ela sabia que ele era o Messias. Eu sei que... Não, desculpa, irmãos. A palavra vai dizer que ela diz que ela sabia que o Messias, que se chama Cristo, viria. E que quando ele viesse, anunciaria tudo. Ou seja, ela estava ali achando que estava falando somente com o profeta. Porém, Jesus ele vai e diz a ela: eu sou o que falo contigo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali os discípulos que estavam longe de Jesus, que haviam ido comprar comida, chegaram e eles se surpreenderam porque viram Jesus falando com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana, porque eles ali, os judeus, consideravam os samaritanos impuros, então ali eles ficaram surpresos. Eu imagino na mente dela quando ela questionou Jesus, falando para ele, né, que ele estava pedindo água para ela falando: mas eu sou mulher e sou samaritana. Porque ali, irmãos, tinha muito preconceito naquela sociedade. E eu creio que antes, na vida de muitos de nós, antes de nós chegarmos a Cristo, muitos olhavam e falavam: você não é digno. Mas essa mulher, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que depois dela ter esse encontro com Jesus, ela deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela reconheceu que ele era o Messias aguardado. Ela reconheceu que ele era aquele que poderia preencher o vazio da alma dela, saciar a sede que ela sentia. Ela reconheceu que não havia outro que poderia satisfazer aquilo que a alma dela necessitava. A partir daquele momento ela entendeu que quando a gente busca as coisas espirituais, a gente recebe as coisas espirituais. Porque eu creio que ali ela sentiu naquele momento que ela recebeu o perdão do Senhor, que ela recebeu a salvação do Senhor. E aqui ela começa a anunciar que ele era o Cristo, que ele sabia o que se passava na vida dela. E muitas vezes, irmãos, nós temos nos calado, nós temos sido omisso, porque o Senhor, mesmo Cristo que falou com aquela mulher, que aos olhos dos judeus não era digna por ser mulher, por ser samaritana, é o mesmo Cristo que nós servimos, e ele quer que nós o anunciemos, assim como ela começou a anunciar que ele era o Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós temos um encontro verdadeiramente espiritual com o Senhor, nós deixamos o pecado de lado, nós deixamos tudo aquilo que não agrada ao Senhor de lado, para começarmos a nos entregarmos a Ele em espírito e em verdade, porque é isso que Ele quer, que nós o adoremos, que nós nos entreguemos a Ele em espírito e em verdade. E não é entregar somente, irmãos, a adoração, mas é entregar o coração, entregar o corpo, entregar a mente, entregar a alma ao Senhor. E quantos lá fora muitas vezes estão sendo taxados de samaritanos? Muitas vezes as pessoas lançam palavras dizendo que eles não são dignos. E aonde nós estamos para acolher essas pessoas que muitas vezes não sabem como se chegar ao Senhor, que se encontram como aquela mulher samaritana, perdidos, com a sua alma vazia, tentando preencher a sua alma com os prazeres do mundo, com os prazeres lá de fora? Será que muitas vezes nós agimos como os judeus e ficamos dizendo que eles não são dignos? Dignos nenhum de nós somos. Dignos nenhum de nós somos, mas o que nos comprou, o que pagou o preço alto pelas nossas vidas foi Jesus do Calvário, foi Jesus naquela cruz. Foi pela minha e foi pela tua vida. Então que nós não venhamos desistir, irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos,
que estão lá fora, que muitas vezes a gente intercede, a gente chama para vir para a casa do Senhor, muitas vezes eles até caçoam, eles riem de nós, mas que nós venhamos a entender é porque eles ainda não encontraram a verdadeira salvação, eles não encontraram a fonte que vai matar a sede deles, porque aquele que não é espiritual não discerne as coisas espirituais, não discerne as coisas do reino. Então que nós venhamos ter compaixão, assim como Jesus teve, que nós venhamos ter misericórdia, que nós venhamos quebrar paradigmas se for necessário, porque aos olhos dos judeus não era para Jesus estar ali em Samaria. O que um judeu estaria fazendo no meio do povo impuro? O que um judeu, aleluia, estaria fazendo ali no meio daquele povo que não era digno? Mas Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Jesus, ele veio para entregar aquilo que a nossa alma necessita. Então que nós venhamos interceder por aqueles que ainda não encontraram ao Senhor, que nós venhamos interceder por aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, porque assim como aquela mulher não havia encontrado ainda a fonte de água viva e ficava se satisfazer com os prazeres do mundo, muitos estão assim. Mas que nós venhamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Satanás não fique falando no ouvido deles, porque muitas vezes, irmãos, tem muitas pessoas que a gente conhece que falam: eu não vou para a igreja porque eu não sou merecedor, que falam: eu não vou para a igreja porque eu não sou digno. Que nós venhamos, Senhor, aleluia, irmãos, saber como acolher essas pessoas, porque isso tudo é artimanha do inimigo, isso tudo é o inimigo querendo acusar cada um pelo seu pecado e não deixando com que essas pessoas venham até Cristo. Mas que nós venhamos pedir estratégia para o Senhor, para que quando essas almas sedentas, essas almas aflitas, essas almas necessitadas se achegarem a nós, que nós venhamos com carinho, com amor, com a compaixão de Cristo, com a compaixão que Ele nos mostra aqui, trazer essas almas até o reino. Porque muitas às vezes falam: eu não vou para a igreja porque eu não estou preparado. Muitas às vezes falam, até relacionado ao batismo, né, pastor? Eu não vou me batizar porque eu não estou preparado. Irmão, se a gente for ficar esperando estar preparado, a gente não vai nunca. A gente tem que vir como está. E a gente vindo como está, Cristo, Ele vai fazer a mudança em nossas vidas. A gente vindo como está, os de lá de fora, os nossos familiares vindo como estão, Cristo, Ele vai mudar a nossa mente, Ele muda o coração. E ali nós começamos a entender quem verdadeiramente é Cristo, e não aquilo que os outros muitas vezes têm falado que Ele é. Mas quando nós temos um encontro particular com o Senhor, como eu disse, nas coisas do dia a dia, no simples, no ordinário, o Senhor, Ele vai se mostrando presente em nossas vidas. Então nós venhamos pedir estratégia e sabedoria do Senhor, porque nós sabemos que não é fácil, que o mundo muitas vezes quer fazer separação, o mundo muitas vezes quer excluir as pessoas que estão querendo se achegar a Cristo, quer ficar lançando armadilhas, falando coisas, mas que quando a gente vê que essas pessoas estão querendo se achegar a Cristo, que nós venhamos ser usados pelo Senhor para estender a mão, para trazer essas vidas até Cristo. Que nós venhamos, aleluias, sermos usados pelo Senhor para mostrar a verdade, porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela liberta todo o nosso ser de qualquer pecado que tenhamos tentado colocar para preencher o vazio da nossa alma. E quando nós encontramos a verdadeira fonte, a fonte de água viva, que se chama Jesus, nós nunca mais temos sede. Nós somos saciados, a nossa alma é saciada. E assim nós não temos mais prazeres nas coisas de lá de fora, mas sim em buscar as coisas eternas, para estarmos cada vez mais relacionados e apegados com o Senhor. Amém? Que os irmãos venham ficar com essa palavra nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.